Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, eu desejo saudar a todos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? Quantos já estão alegres e felizes por estarem na casa, na presença do Senhor nosso Deus? Amém, glória a Deus. Nesse instante eu quero saudar também a todos que nos ouvem através do nosso canal do YouTube e também a partir desse momento estão nos ouvindo pela nossa FM Templo Central 102.3, não é isso, Ademar? Ok? Confirmado? E é uma satisfação, enfim, poder nos dirigirmos a tantas pessoas hoje desse púlpito e abençoarmos a nossa cidade com uma palavra que vem da parte do Senhor nosso Deus. Amém? Quantos vieram também nessa noite para escutar algo da parte de Deus aos nossos corações? Eu quero, por gentileza, convidar a Igreja de Jesus, aqui nesse instante, possa abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, e nessa ocasião faremos a leitura a partir do versículo de número 4. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, e leremos os versículos de número 4 até o versículo de número 5. Já no começo do culto divino, nosso querido pastor Danilson fez a leitura completa de toda essa passagem, do versículo de número 1 até o versículo de número 12, e nesse instante leremos apenas os versículos de número 4 e 5. Aproveito a oportunidade para agradecer a Deus pela liderança da nossa igreja, pela confiança, pela oportunidade que nos dá, mais uma vez, de estarmos nesse púlpito compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus. Quantos irmãos encontraram o texto sagrado podem dizer um amém? Texto do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículos de número 4 e 5. O texto da palavra do Senhor nos diz o seguinte: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quantos podem agradecer ao nome do Senhor por causa dessa palavra? Que Deus abençoe essa ministração em o nome de Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, a nossa vida, ela é em grande medida marcada por cenas que impactam significativamente a nossa existência. Desde a nossa infância, passando pela nossa adolescência, pela nossa vida adulta, existem cenas que nos marcam de maneira especial. Quem sabe a cena da infância de estar sentado à mesa com o seu pai e a sua mãe, tomando um café da manhã. Ou quem sabe uma cena quando você era pequeno que você não deveria ter visto, uma cena que você não deveria ter participado, mas essa cena aconteceu e essa cena te marcou e te marca até hoje. Uma cena da sua adolescência na escola, na faculdade, uma cena da sua vida adulta, quem sabe a sua noiva entrando dentro da igreja para o seu casamento. A nossa vida, ela é marcada de cenas e cotidianamente também nós temos ou somos recebidos de muitas cenas, enfim, que vão marcando o nosso dia a dia. Nós temos cenas, por exemplo, nos jornais, nós temos cenas nas redes sociais, nós temos cenas que vemos, por exemplo, no celular que está na nossa mão, nós temos cenas, por exemplo, de um filme que nós assistimos e achamos interessante, uma cena de uma peça de teatro, uma cena de uma obra literária, uma cena de uma pintura bonita que de repente chama a nossa atenção, ou de repente uma cena do nosso cotidiano, na medida em que a gente vive e transita por uma cidade, por uma grande metrópole como essa, nós vamos diariamente lidando com cenas que vão marcando e impactando as nossas vidas. Eu recordo que há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, eu tive a experiência de ver uma cena que marcou profunda e determinantemente a minha vida. Há uns 2, 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de, com um grupo de amigos aqui dessa igreja, viajarmos ao estado do Rio de Janeiro, pelo Instituto Restaurar, o Instituto de Desenvolvimento Social da nossa igreja, e nós fomos conhecer um projeto do pastor Pedro do Borel, o projeto Haja,
que está localizado ali na região metropolitana do Rio de Janeiro, mais especificadamente num lugar chamado Jardim Gramacho. Que lugar é esse? Jardim Gramacho é, meus irmãos, ou foi por muitas e muitas décadas, o maior lixão a céu aberto da América Latina. E dentro desse lixão, não é apenas ao entorno, não é apenas próximo, dentro do lixão vivia uma comunidade de mais de 20 mil pessoas. E nós tivemos a oportunidade com o pastor Pedro do Borel de andarmos pelo aquele lixão, andarmos por aquelas vielas no meio do lixo e vermos tantas crianças, tantos idosos, tantas caixas de papelão, uma situação que eu nunca tinha experimentado ou visto na minha vida, uma pobreza, uma vulnerabilidade tão grande, tão profunda, que os meus olhos não foram capazes de segurar as lágrimas, o meu coração de dor. E desde quando eu voltei, a minha vida nunca mais foi a mesma. Sempre quando eu me pego pensando ou refletindo sobre algo, eu me lembro ou me vem a cena exatamente daquilo que vi naqueles dias, e a minha vida foi marcada, a minha vida foi impactada justamente por essa experiência de ter visto essa cena de uma pobreza extrema e radical que nós podemos vivenciar ali. Quem sabe você, ao longo da sua vida também, já experimentou, já viu cenas. Quem sabe nessa mesma semana, você viu alguma cena no seu dia a dia, no seu trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, uma cena que aconteceu ao longo da sua existência e que marcou profundamente a sua vida. Mas, nessa noite, em nome de Jesus, eu gostaria de falar aos irmãos a respeito de uma outra cena, de uma cena muito especial. Na realidade, uma cena que transcende todas as outras cenas que possamos ter visto ao longo da nossa vida. E essa cena é muito interessante porque ela não foi capturada, por exemplo, por uma máquina fotográfica, ela não foi capturada numa fotografia, ela não foi capturada necessariamente por um pintor na medida em que ela acontecia, mas essa cena ela foi eternizada na palavra de Deus. É uma cena profética que nos apresenta uma das imagens mais importantes do Evangelho. É a cena do sofrimento, mas a cena também da glória do servo sofredor de Deus, narrado pelo profeta Isaías. E essa cena que temos diante de nós, escrita pelo profeta no capítulo de número 53, é uma das descrições, meus irmãos, ao mesmo tempo mais chocantes das Escrituras, mas também uma das cenas mais maravilhosas. E eu digo que é uma cena chocante porque, de um lado, nós temos Isaías aqui apresentando com uma riqueza de detalhes, com uma descrição minuciosa, os sofrimentos do Messias, a dor, a angústia que o servo sofredor de Deus, Jesus Cristo, havia experimentado. Mas essa cena também, ela não é apenas chocante, ela é maravilhosa, porque ela nos fala também das grandiosas bênçãos, nos fala também das enormes dádivas que esse servo sofredor conquista para todos nós, através do nosso sofrimento. E a cena que o profeta Isaías, pastor Danilson, descreve no capítulo de número 53, é uma cena tão extraordinária que os biblistas, os estudiosos da palavra de Deus, chegam a dizer, meus irmãos, que é como se Isaías, por um instante, ele fosse transportado no tempo, é como se abrisse um portal do tempo, e ele saísse de um dia qualquer, da cidade de Judá, no Reino do Sul, no 8º século antes de Cristo, e de repente esse profeta ele fosse levado numa viagem ao tempo para uma quinta-feira à noite. Uma quinta-feira à noite na cidade de Jerusalém, e ele, como que um espectador que está assistindo uma cena que discorre ou que se apresenta diante dele, começa a ver, por exemplo, a princípio, a dor de Jesus no Getsêmani. Ele começa a perceber a angústia que o servo sofredor de Deus estaria passando. E é como se um filme estivesse passando na frente de Isaías, e ele continua olhando, e ele vê a traição de Judas com relação a Jesus, o entregando às lideranças judaicas. E aí Jesus é levado para a casa de Anás, Caifás, depois Jesus é levado para Pilatos, Herodes, depois volta para Pilatos, e nesse percurso Isaías vai vendo toda essa cena, e ele vai vendo esse homem ser injuriado,
ele vai ver esse homem sendo esbofeteado, ele vai ver esse homem sendo chicoteado, xingado, ele vai ver esse homem sendo colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, e ele sentindo dor, angústia, ele já com feridas no seu corpo, ele sangrando. Isaías possivelmente nessa conjectura estaria vendo Jesus caminhando em direção ao Calvário, levando um madeiro pesado, caindo, seguindo adiante, subindo no Monte Caveira, e ali ele sendo pregado numa cruz, tendo as suas mãos e pés transpassados, sendo pendurado no madeiro. E diante de todas essas cenas, é como se Isaías estivesse vendo isso tudo, e ele pegasse uma pena, pegasse um pergaminho e escrevesse o texto da profecia do capítulo de número 53. Quando nós lemos a profecia do texto de Isaías 53, nós temos essa impressão, nós temos a impressão que temos um homem diante do Calvário, que temos um homem diante da dor do servo sofredor. Parece que ele está ali na cena, parece que ele está na sexta-feira chamada da paixão, parece que ele está vendo todas as dores e angústias que Jesus está passando. E muito embora, meus irmãos, nessa noite nós não tenhamos a condição de experimentar como Isaías a possibilidade de ver profeticamente como ele o viu, o sofrimento, a dor do Messias, ver aquela quinta-feira à noite, ver o sofrimento da sexta-feira, nós podemos de alguma forma também tentar imaginar essa cena. Se nós não podemos ter mais a revelação do que exatamente aconteceu naquele dia, naquela noite, naquela situação, nós podemos pelo menos imaginar. E eu me lembro, quando meditava e refletia sobre essa palavra, de uma das nossas lindas canções da enologia evangélica, de um poeta que é inclusive cearense, que lá na década de 80 escreveu uma canção que começa assim. Vamos ver se os irmãos conhecem essa música. A música dizia mais ou menos assim, ó: fechando eu os olhos meus. Vamos cantar? Eu posso ver. Faça esse exercício. Feche os olhos e continue cantando. Amém, meus irmãos. Pastor Eliseu, estão de parabéns, não está esse coral? Glória a Deus. Então, eu quero nessa noite, em nome de Jesus, convidar a igreja do Senhor, para que juntos nós possamos nos colocar ao lado de Isaías, nos colocarmos ao lado do profeta, justamente na intenção de imaginarmos ou percebermos essa cena, nos colocarmos ao lado do profeta para tentarmos, ao olhar para essa imagem, olharmos para esse cenário que está posto diante de nós, apresentarmos ou aprendermos algumas verdades que o Espírito Santo de Deus, pela sua misericórdia, nos pode fazer compreender nesse texto. E a primeira verdade, ou primeiro conjunto de lições que eu gostaria de convidar a igreja de Jesus nessa noite, para que juntos nós possamos olhar nesse texto e aprender da palavra do Senhor, diz respeito aos sofrimentos do servo sofredor. Eu sei que hoje não é um culto de doutrina do nosso querido pastor Antônio José, mas como comumente ele gosta de fazer e de pedir, eu quero encarecidamente convidar a igreja de Jesus a mais uma vez tomar a sua Bíblia e abrir uma vez mais no texto da profecia de Isaías, capítulo número 53. Vou pedir também o irmão Tarles que por gentileza me ajude, para que juntos nós possamos rapidamente passar uma vez mais sobre esse texto e percebermos como o profeta descreve justamente essa cena de dor e sofrimento que o servo sofredor de Deus, Jesus, está experimentando aqui nessa cena. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção ao versículo de número 3. Aqui, Isaías começa a descrição a respeito do sofrimento do servo sofredor, dizendo que esse servo sofredor, ele foi desprezado e que ele foi rejeitado. Quem é esse homem que sofre? Quem é esse homem que está padecendo dor e angústia? É um homem que foi desprezado, que está sendo desprezado. É um homem que está sendo rejeitado. Versículo de número 4, o texto vai dizer que esse servo sofredor, ele é um homem aflito, ele é um homem ferido, e ele é um homem também oprimido. Versículo de número 5, Isaías vai dizer que além de aflito, ferido, oprimido, esse homem também, ele foi moído,
ele foi esmagado. O texto diz que ele foi castigado. Versículo de número 7, Isaías continua dizendo a dor e o sofrimento desse servo sofredor, e ele afirma que ele foi oprimido, e ele foi oprimido de tal maneira, ou de tal forma, que é como se ele tivesse sido levado para um matadouro. Versículo de número 10, Isaías continua, ele foi moído, e ele foi moído de tal forma que ele ficou com a sua alma enfermada, ele ficou como que doente. E Isaías complementa a descrição desse sofrimento do servo sofredor de Deus, dizendo nos versículos número 2 e 3 que o sofrimento ele era tão grande, ele era tão profundo, que esse homem perdeu a sua própria formosura. E nós, olhando para esse homem, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ou seja, o sofrimento, a dor, a angústia que esse homem está experimentando é tão grande que a sua face, o seu corpo foi deformado pelo sofrimento. E aí no versículo de número 3 ele completa: e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. E é muito interessante porque Isaías está vendo aquela cena, ele está vendo aquele acontecimento diante de si, e quem sabe uma pessoa que estivesse passando ao lado dele, de repente uma pessoa que estivesse naquela cena do Calvário, pudesse olhar para Jesus sofrendo do alto da cruz do meio, daquele madeiro de dor, e dizer: esse homem, como o ladrão da esquerda e da direita, estão sofrendo, estão padecendo por causa dos seus erros e dos seus pecados. E é interessante que Isaías faz questão também, nessa descrição da cena profética que ele está vendo, apresentar a razão do sofrimento desse homem. É como se Isaías se colocasse de uma maneira a dizer: não, esse homem não está sofrendo por causa dos seus erros, esse homem não está sofrendo por causa da sua iniquidade, esse homem não está padecendo por causa de transgressões que ele mesmo cometeu. E eu vou convidar você para, juntamente comigo, caminharmos uma vez mais no texto, versículo de número 4. Olha o que é que o profeta Isaías vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, eu vou pedir com muita gentileza, que na medida em que a gente mencionar esses termos, você com muito respeito e carinho, vira para o irmão que está do seu lado, e você vai repetir essas palavras, porque elas dizem respeito a nós. Podemos deixar combinados assim? Isaías 53, 4, diga comigo assim, vamos ler o texto? Verdadeiramente ele tomou sobre si, agora você vira para a pessoa do lado e diz assim: nossas enfermidades. As enfermidades eram nossas. Mas o texto continua, ele vai dizer: e as nossas dores, diga nossas dores. Nossas dores, as dores eram nossas. Versículo de número 5, ele foi ferido, diga assim comigo, pelas nossas transgressões. E aí o texto continua, moído pelas nossas iniquidades, diga nossas iniquidades. Versículo 6, o texto diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, a iniquidade de cada um de nós. Versículo 8, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Versículo 11, porque a iniquidade deles quem, meus irmãos? Eu e você, nós. Ele levará sobre si a dor e o sofrimento. Versículo 12, ele levou sobre si o pecado de muitos. Isaías está dizendo, Isaías está afirmando que a dor e o sofrimento que esse servo sofredor está experimentando do alto do madeiro, não é uma dor e um sofrimento decorrente do seu erro ou do seu próprio pecado. Esse homem está sofrendo por causa dos pecados da humanidade. Esse homem está padecendo por causa dos nossos pecados. Esse homem está sofrendo por causa do seu e do meu pecado. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Mas Isaías continua. Ele fala não apenas a respeito da natureza, das características desse sofrimento, da origem ou da razão desse sofrimento, mas ele fala também de como esse servo sofredor enfrenta o sofrimento. Esse homem que sofre, esse homem que padece, ele não foge, ele não murmura, ele não abre mão de toda a dor e plano que Deus havia antecipadamente proposto para si. Versículo de número 4 diz que o
próprio Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele, por deliberação própria, ele, por vontade própria, decidiu tomar sobre si as nossas enfermidades. Versículo de número 10, o texto vai dizer que ele pôs a sua alma como expiação. Não foram as pessoas que tomaram a sua vida, foi ele que deliberadamente decidiu pôr a sua alma como expiação. Versículo 11 diz que ele levou, ele não fugiu, ele decididamente levou as iniquidades sobre si. Versículo 12, o texto vai dizer que ele mesmo derramou a sua alma na morte. E mesmo diante de toda dor, diante dos esbofeteamentos, diante dos chicotes, diante da cruz de espinhos, diante dos cravos nas mãos, nos pés, das injúrias, das traições, o texto do profeta Isaías, capítulo de número 7, vai dizer que ele, diante de todas essas coisas, não abriu a sua boca. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não pediu que Deus o livrasse daquela dor e daquele sofrimento, como ovelha muda levada ao matadouro. Jesus não abriu a sua boca. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Mas Isaías também nesse texto, meus irmãos, vai nos descrever quem éramos nós, quem éramos eu e você, diante dessa cena de dor e sofrimento do servo sofredor de Deus. Ainda no capítulo de número 53, versículo 2 e 3, Isaías vai descrever a humanidade, Isaías vai descrever a mim, a você, a cada um de nós, como pessoas insensíveis e como pessoas indiferentes. Diz o texto que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nós éramos, diante da dor e do sofrimento desse servo sofredor, insensíveis. Mas ele também completa dizendo no versículo 3, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Diante de toda a dor que esse homem está enfrentando, nós nos colocamos, muitas das vezes, como pessoas indiferentes, insensíveis ao sacrifício daquilo que Jesus está fazendo por nós. Mas Isaías continua, e ele vai dizer no versículo de número 4, que nós não éramos apenas insensíveis e indiferentes, mas que nós éramos também enfermos e doentes. O texto diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E se ele tomou as nossas enfermidades, era porque nós éramos doentes. Nós éramos enfermos, havia uma doença dentro de nós, na nossa alma, incurável, que nos tornava diante de Deus como moribundos. Esses éramos nós, diante do sofrimento do servo sofredor. Mas Isaías continua, e ele vai dizer no versículo de número 5, que diante dessa dor e sofrimento, nós éramos transgressores e iníquos. Ele fala, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, porque nós éramos transgressores, e moído pelas nossas iniquidades. Nós vivíamos como seres iníquos, pecadores, que não faziam a vontade de Deus. E ele conclui a descrição a respeito de quem são essas pessoas, diante do sofrimento do servo sofredor, dizendo, versículo de número 6, afirmando que nós éramos como ovelhas desgarradas. Versículo 6, mas todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então nós temos a cena que nos fala a respeito do sofrimento desse servo sofredor, nós temos a descrição do profeta que nos fala a respeito de quem éramos nós diante desse sofrimento, mas Isaías também vai concluir, meus irmãos, ele vai finalizar a sua descrição a respeito da narrativa dessa cena do sofrimento do servo sofredor, apresentando também as bênçãos e as dádivas que o sofrimento do servo sofredor de Deus trouxe para mim e para você, trouxe para as nossas vidas em o nome de Jesus. E a primeira dádiva que o sofrimento do servo sofredor de Deus conquista para mim e para você, para nós nessa noite, em o nome de Jesus, é a paz.
versículo de número 5 nos diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E veja o que o texto diz: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que Isaías está dizendo é que através dos sofrimentos do servo sofredor, nós agora podemos experimentar uma paz que ela é tripla, meus irmãos. É uma paz para com Deus, é uma paz para com o nosso próximo e é uma paz também para nós consigo mesmo. Em primeiro lugar, o que Isaías está nos ensinando é que através do sofrimento de Cristo, através da obra expiatória de Jesus, eu e você não estamos mais em um estado de inimizade ou distanciamento de Deus. Por Cristo Jesus, nós agora fomos reconciliados, nós agora temos paz com Deus, por causa da obra de Jesus no Calvário. O texto de Paulo em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, nos afirma exatamente isso. Diz Paulo: sendo, pois, justificados pela fé, veja o que o texto diz: temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada a esta graça, no qual estamos firmes. E é por isso, meus irmãos, que nessa noite nós podemos alegrar os nossos corações, nós podemos elevar uma de nossas mãos aos céus para adorar ao nome do Senhor Jesus, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho diante de Deus. Nós já não somos mais inimigos, nós já não somos mais pessoas distantes do Pai. Através do sofrimento do servo sofredor de Deus, agora nós temos paz com o nosso Criador. Nós podemos desfrutar da paz de Deus hoje nas nossas vidas e saber que o olhar de Deus sobre nós hoje não é um olhar de juízo, não é um olhar de condenação, não é um olhar de culpa, mas através do sofrimento de Jesus nós obtemos paz com Deus. Mas também, meus irmãos, através do sofrimento do servo sofredor, nós experimentamos paz com o outro. Essa paz que temos agora com Deus, ela também se repercute agora nos nossos próprios relacionamentos. E isso nós encontramos, por exemplo, no texto de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 14 a 16, que nos diz exatamente isso. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando uma parede de separação que estava no meio, na sua carne, na carne dilacerada de Cristo no Calvário. Ele, Jesus, desfez as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Sabe o que é que isso significa para nós, meus irmãos? É que através da paz com Deus, que os sofrimentos de Cristo propiciaram através das nossas vidas, nós precisamos agora ser pessoas pacificadoras umas para com as outras. Nós cristãos, em tese, meus irmãos, deveríamos ser reconhecidos como os agentes de paz nessa cidade. Se aí no mundo afora as pessoas estão se digladiando por causa de oposições ideológicas políticas, se nas redes sociais impera a cultura do cancelamento, da difamação, da personalidade alheia, entre nós deveria haver um povo que zela e que privilegia pela busca da paz nos relacionamentos, entre nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos vínculos interpessoais. Significa que nós precisamos praticar, meus irmãos, muito mais o perdão, a reconciliação. Nós precisamos, ao invés de jogarmos pedras nas outras pessoas, abrirmos os braços para recebermos os outros. Essa mensagem fala a respeito do modo como eu e você temos nos relacionado com as pessoas ao nosso redor. E quem sabe,
nós que nos afirmamos o povo da palavra de Deus, nós que nos afirmamos como o povo da cruz, carreguemos no nosso coração tanta inimizade, tanto ressentimento, tanto aborrecimento com os nossos irmãos em Cristo Jesus, ou quem sabe com os nossos familiares. Mas em nome do Senhor Jesus, se é verdade que eu e você recebemos a paz de Deus nas nossas vidas, é verdade também que essa paz agora precisa se estender para todos os nossos relacionamentos, para que possamos ser agentes de pacificação, onde o Senhor Deus tem nos colocado. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Mas também, a paz de Deus significa que agora nós estamos também em paz com nós mesmos. E quando eu falo de paz com nós mesmos, eu me lembro do texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 7, onde Paulo igualmente, mais uma vez, afirma o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, outras traduções dizem mente, em Cristo Jesus. Faça assim com a sua mão nessa noite, em nome de Jesus. A paz que recebemos de Deus, através do sofrimento do servo sofredor, é uma paz também que pacifica, meus irmãos, as guerras interiores do nosso coração. É uma paz também que pacifica os conflitos da nossa alma. É uma paz também que apazigua as lutas do nosso coração. E eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando, eu não sei quais são as adversidades que você está vivendo, mas nessa noite, em o nome de Jesus, receba a paz que vem da parte de Deus. Somente Deus pode te dar a paz que você precisa. Somente Deus pode apaziguar o teu interior, de uma paz que é independente das circunstâncias e das adversidades que se conjecturam ao seu redor. Uma paz que é independente da sua situação financeira, é independente da sua situação profissional, é uma paz que vem da parte do próprio Deus para infundir pacificação no teu interior. Receba nessa noite, em o nome de Jesus, essa palavra da parte de Deus. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Mas Isaías continua, e ele vai nos dizer que além da dádiva da paz, o sofrimento do servo sofredor de Deus conquista para nós cura. Versículo de número 5, o texto diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele conclui o versículo de número 5 falando: e pelas suas pisaduras, e pelas suas feridas, e pelas chagas abertas no seu corpo, eu e você fomos sarados, eu e você fomos curados. E essa cura, meus irmãos, fala aqui a respeito de uma cura que é integral. É uma cura tanto para o corpo, mas é também uma cura para a nossa alma, para o nosso espírito, mas também uma cura para o nosso coração. E em nome de Jesus, nessa noite, nós podemos declarar que pelas feridas de Jesus, você pode ser curado das feridas que você enfrenta no seu corpo físico. Pelas feridas de Jesus, você pode ser curado, você pode ser curada das feridas que o pecado gerou na tua alma e no teu espírito. Pelas feridas de Jesus, você pode ser curada pelas feridas que foram geradas pela vida no teu coração. Em o nome de Jesus, nessa noite, receba da parte de Deus a cura que vem através do sangue carmesim de Jesus, derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Através da dor e do sofrimento do servo sofredor, aleluia, eu e você podemos experimentar cura, aleluia. Isaías continua,
versículo de número 6, vai dizer, além de paz, além de cura, ele afirma que o sofrimento do servo sofredor possibilita como dádiva para nós direção. Versículo 6 afirma, todos nós, cada um e todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um de nós desviava-se pelo seu próprio caminho. E aí, esse texto, pastor Danilson, encontra uma correspondência lá no Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 25, quando Pedro não apenas retoma essa declaração de Isaías 53, mas ele também dá uma resposta e uma solução a isso. 1 Pedro 2, 25 diz exatamente isso. Vamos ler todos juntos em nome de Jesus, está aqui no telão, vamos ler juntos, amém? Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. O que tanto Isaías quanto Pedro estão ensinando a nós aqui é que através do sofrimento do servo sofredor, nós não andamos, meus irmãos, mais desorientados ou perdidos na nossa vida. Aquele que recebe o sacrifício expiatório de Jesus encontra também a direção do bom pastor para a sua existência. Isso significa que nós não precisamos e não podemos mais caminhar na nossa existência a partir dos nossos próprios passos, a partir dos nossos próprios sonhos, a partir dos nossos próprios desígnios. Nós precisamos permitir que o bom pastor dirija, guie, conduza a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos, os nossos planos, porque Ele nos comprou com um alto preço, e Ele tem um projeto maravilhoso e extraordinário para mim e para a sua vida. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Nós não precisamos e não podemos mais, meus irmãos, andarmos desorientados por esse mundo. Nós não podemos mais, meus irmãos, andar pela nossa própria cabeça nessa existência. Se você, quem sabe, está sem direção na sua vida, com relação ao curso que você vai fazer, na sua formação profissional, com quem você vai se casar, se amanhã na segunda-feira você vai ou não fechar aquele negócio, se você vai ou não fazer aquela viagem, se você vai ou não fazer ou seguir aquela proposta, em o nome de Jesus, se coloque na direção do bom pastor. O bom pastor tem direção para a sua vida. O bom pastor tem um caminho perfeito para a sua existência. Não corra o risco, não corra o perigo de quebrar a sua cara, de arruinar a sua vida e a sua família. Assuma a direção do bom pastor. Permita que Ele guie e oriente a sua vida, e você experimentará a plenitude de Deus para a sua vida. Glorificado seja o nome de Jesus. Em quarto lugar, e nós já estamos nos encaminhando ao final dessa mensagem, além de paz, além de cura, além de direção, o profeta Isaías vai dizer que o sofrimento do servo sofredor possibilita para nós expiação. Versículo de número 10. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. E aí eu lembro também de um outro texto do Novo Testamento, o texto de Paulo, Romanos capítulo número 3, versículo 24 e 25, que nos afirma: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, o qual Deus propôs para o quê? Para propiciação pela fé no seu sangue, no seu sofrimento, ao expiar-se sacrificatoriamente por nós, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. O que tanto Isaías quanto Paulo, mais uma vez, estão nos ensinando aqui, é que através do sofrimento do servo sofredor, Jesus pagou todo o preço, Ele quitou toda a culpa, toda a dívida, para que eu e você fôssemos perdoados por Deus. Meus irmãos, essa é a maior notícia, ou a informação
mais importante que qualquer um de nós poderíamos receber na vida, que o sacrifício de Jesus nos purificou de todo o pecado, de que o sacrifício expiatório Jesus quitou toda a nossa culpa. Já não há mais, meus irmãos, nenhuma condenação sobre nós para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos podem bendizer ao nome de Jesus por causa disso? Por causa do sofrimento do servo sofredor, a nossa culpa, a nossa iniquidade, ela foi expiada pelo sangue do Cordeiro Pascal de Deus. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Em quinto lugar, Isaías vai nos dizer que também o sofrimento do servo sofredor possibilita para nós justificação. Versículo de número 11, ele afirma: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo o justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. E aí eu convido você a mais um texto do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 39, que nos afirma o seguinte: e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por ele quem? Jesus. É justificado todo aquele que nele crê. Quantos já foram justificados por meio de Jesus Cristo nessa noite, em o nome de Jesus? Meus irmãos, isso significa a doutrina da justificação, que agora nós somos tornados justos diante de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus. Quando Deus olha para a humanidade, quando Deus olha agora para mim e para você, Ele não vê os nossos pecados ou as nossas iniquidades, Ele vê a justiça de Cristo, Ele vê a justiça do servo sofredor, conquistada na cruz do Calvário, através da sua dor e do seu sofrimento. E isso significa para nós, meus irmãos, que uma vez que fomos justificados, uma vez que fomos tornados justos diante de Deus, agora nós também podemos e devemos viver de maneira justa diante das outras pessoas. Uma das implicações práticas, meus irmãos, que a doutrina da justificação tem com relação a mim e a sua vida, a nossa vida, é o fato de que uma vez que fomos agora justificados, nós temos que viver de maneira justa diante de Deus. Isso significa que precisamos ser pessoas íntegras, pessoas corretas, em nossos negócios, em nossos relacionamentos, em nossos vínculos interpessoais, no modo como nós interagimos com as pessoas na rua, no trabalho, na escola, na faculdade. Aqueles que receberam a justiça de Cristo na cruz, precisam igualmente agora viver de maneiras justas diante do mundo. E que possamos, meus irmãos, em o nome de Jesus, vivermos vidas justas, vivermos vidas íntegras, vivermos vidas que honram e glorificam ao nome do Senhor, onde Jesus nos colocou. E em último lugar, Isaías conclui dizendo que o sofrimento do servo sofredor de Deus conquistou para nós, além de paz, cura, além de restauração, além de expiação, conquista para nós intercessão. A última parte do versículo de número 12 diz exatamente isso: mas ele, Jesus, o servo sofredor, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele fez o quê? Intercedeu. Irmão Vitor Breno, quando é que Jesus intercede pelos seus transgressores? Quando é que Jesus faz uma intercessão por aqueles que o afligiram? Lucas capítulo de número 23, versículo de número 33 e 34. O texto diz: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus, Pai, Jesus intercedendo por nós, Jesus intercedendo pela humanidade: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No meio de toda dor e de todo sofrimento, em meio de toda angústia
e sofrimento que Jesus passa ali no alto, naquela cruz do meio, Jesus é capaz ainda de interceder pela humanidade. Mas o Novo Testamento nos diz ainda, meus irmãos, Romanos capítulo 8, versículo de número 34, daquilo que na teologia nós chamamos de intercessão permanente do Filho por nós. Paulo, em Romanos 8, 34, vai afirmar e dizer exatamente isso. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. E olha o que Paulo vai dizer: o qual está à direita de Deus. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e ao ressuscitar, ele agora foi assunto aos céus, está à direita de Deus, ele está vivo. E vivo à direita do Pai, o que Jesus faz, diz Paulo, e também intercede por nós. Não é que Jesus intercedeu apenas lá no Calvário, ainda hoje. Imagine essa cena, como se Jesus estivesse do lado de Deus o Pai, lá no céu, e ele está como que, eu imagino uma conjectura, tá, pastor Danilson, com as mãos estendidas, e aí ele fica dizendo: Pai, olha aquele filho, olha aquela filha, ele é pecador, ele está errando, ele está fazendo coisa errada, eu estou vendo, mas abençoa ele, tem misericórdia dela, abençoa aquela família, abençoa aquela casa, prospera aquele negócio, abençoa o filho daquela irmã, abre as portas para aquele irmão. Jesus está lá dos altos céus, à direita de Deus o Pai, intercedendo pela minha e pela sua vida. E sabe por que a gente não precisa ou não deve se angustiar diante das lutas e tribulações que se colocam diante de nós? Porque nós temos um Deus, nós temos Cristo Jesus, o servo sofredor de Deus, que por causa do seu sofrimento, está diante do Pai, está à direita do Pai, intercedendo pela tua vida, pela tua casa, pelo teu trabalho, pelos teus sonhos, pelo teu projeto, pelo teu futuro. Existe um Cristo que nesse mesmo instante está intercedendo pela tua vida. E com a permissão do nosso pastor Danilson, eu quero te convidar nesse instante a ficar de pé em nome de Jesus. E quero convidar o ministério de louvor da nossa igreja a cantarmos uma canção ao nome de Jesus. E nós vamos cantar ao Senhor. Eu não sei se, eu nem tenho o direito de fazer isso, né? Mas vamos cantar Cicatriz, pastor Eliseu? Seria possível? E na medida em que nós cantamos essa canção, eu quero te convidar em o nome de Jesus, a que você se coloque, não apenas juntamente com Isaías, mas com todos nós, diante da cena do Calvário, diante da cena do servo sofredor de Deus, e diante dessa cena nós possamos tomar uma decisão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque diante da cena do servo sofredor de Deus, diante da cena da dor que Cristo precisou padecer e sofrer naquele madeiro, só há duas possibilidades de resposta que o nosso coração pode dar a esse sofrimento. A primeira resposta que nós podemos dar é simplesmente ignorarmos essa cena, trazermos e fazermos dessa cena uma cena qualquer, fazermos dessa cena uma cena rotineira e banal, e vermos essa dor, esse sofrimento, vermos as razões dessa dor e do sofrimento, ouvirmos a respeito das dádivas que esse sofrimento conquista para nós, e decidir, por exemplo, seguir a sua vida do mesmo jeito que a gente entrou por aqui. Mas há uma segunda possibilidade, que é a possibilidade, diante da dor do sofrimento do servo sofredor, nós curvarmos o nosso joelho, nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós reconhecemos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, como o único capaz de trazer paz, de trazer cura, de trazer direção, de trazer expiação, justificação, de trazer intercessão. E nessa noite, em o nome de Jesus, eu quero te convidar a que nós possamos juntos cantar a primeira estrofe e o refrão dessa canção, e depois vamos juntos orar em o nome de Jesus nesse momento. Amém? Vamos cantar ao nome do Senhor. Cante conosco. Deixando eu por
Aleluia. Sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Você que nessa noite quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que de repente quer receber uma oração especial da parte de Deus e receber e experimentar na sua vida a paz de Deus, a cura para a sua alma e o seu coração, experimentar a direção para a sua vida, experimentar a intercessão que somente Deus pode ter com relação a você, experimentar a justificação, a expiação, venha aqui diante do altar do Senhor Jesus para receber uma oração. Existe entre nós alguém que deseja aceitar a Jesus ou receber uma oração? Venha diante do altar do Senhor. Essa oportunidade, meus irmãos, é um ato onde nós estamos declarando uma rendição completa ao nome de Jesus. É claro que você pode orar de onde você está e receber a bênção de Deus, mas vir aqui à frente é fazer uma declaração pública diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço o teu sofrimento em meu favor e eu quero receber na minha vida todas as dádivas que na cruz o Senhor conquistou pela sua graça. Vamos orar em o nome de Jesus nessa noite? Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tão rica e maravilhosa oportunidade que nos concede de estarmos nesse culto divino, te louvando, te adorando, bendizendo o teu nome, sendo ministrado pela tua palavra. Deus, nós fomos expostos ao teu evangelho, que nos fala, que nos conta sobre essa cena tão maravilhosa e extraordinária para as nossas vidas, que é a cena do Calvário, a cena do sofrimento, da dor, da angústia, das feridas que Jesus, o servo sofredor, precisou enfrentar por causa dos nossos pecados. Mas também, Deus, nós fomos apresentados nessa palavra das muitas bênçãos, das muitas dádivas que o Senhor conquistou ao nosso favor. E eu quero te pedir, Deus, nessa noite, em o nome de Jesus, infunde sobre os teus filhos que estão aqui na frente desse altar. Infunde, ó Deus, na vida de cada um dos irmãos e irmãs que está aqui nessa igreja, que nos assiste através do YouTube, que nos escuta através da rádio, da Templo Central FM. Deus, traz paz aos teus filhos e filhas. Cura, Jesus, o coração dos teus servos. Traz direção para essa nova semana que se inicia. Deus, infunde na alma, no ser dos teus filhos a compreensão daquilo que o Senhor conquistou na cruz, a expiação, a justificação, e os lembra, Senhor, da intercessão permanente que o Senhor dos altos céus tem com relação à nossa vida, à nossa casa, à nossa família. Deus, nos abençoa, Deus, nos guarda, Deus, infunde essa palavra nos nossos corações e que saiamos aqui alegres, felizes e satisfeitos pelas dádivas que recebemos do sofrimento do servo sofredor de Deus. Vamos cantar ao nome de Jesus mais uma vez nessa noite. Deus abençoe a sua igreja.